Alisson, pode mais um? Pode mais um. Esse é o seu novo podcast, que vai ser fenomenal. A ideia aqui é compartilhar, por isso o nome também pode mais um. E a gente conversa o tempo todo com todo mundo, porque a gente não compartilhar isso com as pessoas. E tem uma coisa que a gente precisa desmistificar aqui também. Porque a gente fica vendo podcast pra lá, pra cá, dos famosos, e a gente tem muita coisa importante, muita coisa relevante que nós podemos compartilhar com outras pessoas. Talvez a galera que está assistindo aí não se debruça sobre isso, mas nós, anônimos, também temos algum conteúdo para compartilhar. Trazer um pouco desses assuntos que interferem na minha vida, na sua, das demais pessoas. É muito importante debater sobre alguns assuntos também da sociedade. Tem muita relevância, principalmente, como você falou, quando a gente fica aquém apenas da opinião de um famoso ou de alguém que tem relevância mundial, mas na verdade nós temos nossas opiniões também e nós podemos compartilhar isso e mostrar novas, digamos assim, percepções, perspectivas. Eu gosto muito, eu acho muito interessante o Cortella, que ele fala bem assim, olha, existe uma diferença entre quem é importante e quem é famoso. Quem é famoso às vezes é irrelevante na nossa vida. Pessoas, por exemplo, o Neymar, beleza, mas não muda nada na nossa vida o Neymar. Agora existem pessoas anônimas, às vezes, que estão ao nosso redor, que cooperam com o nosso desenvolvimento pessoal, empresarial, universitário, que às vezes elas não têm nome, entende? E elas são as que mais cooperam para o nosso desenvolvimento. Então isso que eu acho que é interessante que a gente fala na roda de amigo, que a gente fala no momento do futebol, no momento de qualquer roda que a gente está, nosso PG, por exemplo. Então nesses momentos que a gente poderia compartilhar. E isso que Cortella fala. Então tem aquela pessoa que talvez ela é anônima, mas ela é muito importante. Talvez ela não é famosa, né? Por exemplo, e tem muita gente que, por exemplo, dá o caso da geografia, nós vamos falar quem nós somos. Mas existe um cara chamado Milton Santos, que é extremamente importante não só para a geografia, mas para a história, para a filosofia, para a sociologia do Brasil. E ninguém conhece. Eu sou Alisson Dias, tenho 25 anos, formado em arquitetura e urbanismo. Atualmente tenho meu próprio escritório na cidade de Toledo, Paraná. E sou entusiasta aí de debater e compartilhar sobre diversos assuntos. E você, como arquiteto, você tem uma globa de pessoas, de profissões que você lida, né? Porque o arquiteto, ele faz projeto para um médico, para um engenheiro, para o professor. Professor não tem dinheiro. Claro que sim. Ele faz para várias outras. Então a gente pode trazer essa galera do seu expertise, né, do seu network para falar com a gente. Acho que vai ser bastante interessante. Eu acredito que tudo é baseado em relacionamentos, né? Então, esse network, essa rede de contatos que a gente vai adquirindo ao longo da vida é muito importante. Na verdade, eu acho que a base essencial do processo para você se tornar alguém reconhecido no âmbito profissional. Com certeza. Então, pessoas precisam de pessoas. E cada vez mais a gente estar reforçando e aumentando essa rede de contatos faz com que a gente também cada vez mais esteja, digamos, na boca do povo, né? Isso é interessante porque, por exemplo, se nós pensarmos, o cara vai lá e se forma, no caso, arquitetura, e o cara aprende o conhecimento técnico, ele aprende a fazer um projeto, né, qualquer coisa, mas muitas vezes não é ensinado a se relacionar com pessoas. Tipo, como você chegar na pessoa, como você entender ela emocionalmente, né? Essa semana você deu uma aula lá, um workshop, que foi muito interessante, que você comentou exatamente sobre isso. Sobre a preparação exatamente na prática, que você não pode ser só um arquiteto, por exemplo. Você tem que ser um cara que é um coach emocional, que é um cara que entende as dores da outra pessoa. Porque às vezes a gente sai da faculdade com isso, né? Só simplesmente com conhecimento técnico, aprendendo a fazer cálculos, né? Qual material eu uso para fazer a mesa, mas fora isso a gente não entende nada. Eu acredito que, na verdade, o que acontece, as pessoas estão tão focadas no projeto em si, que elas esquecem o propósito da coisa. Uau. Então, o propósito da coisa é realizar sonhos através do meu trabalho. Uau. Então, independente se é um projeto de 1.000 metros quadrados ou se é um projeto de 10 metros quadrados. Mas para mim, ter um bom projeto, eu preciso ter um bom relacionamento, eu preciso ter pessoas. O projeto é um resultado. Sim. Então, eu preciso considerar todos esses processos. E aí, para mim ter um bom resultado, para mim se destacar no meio da sociedade, bom, a gente conversou lá, você viu, são centenas de alunos que se formam todo ano. Então, é um mercado muito saturado. Como destacar? Como que vai se destacar? Vai se destacar fazendo o básico, vai se destacar tendo um bom relacionamento interpessoal, tendo uma equipe por trás, tendo uma gestão de equipe, tendo uma gestão de escritório. Não é apenas fazer um projeto.
Não é apenas, digamos, ver o que está em alta e aplicar isso num projeto. É muito mais que isso. É lógico que o resultado final que o cliente vai enxergar, sim, é um projeto, uma imagem, uma foto, que depois vai se resultar na realização do sonho dele. Mas para chegar nesse processo, existem microprocessos que no caminho a gente precisa avaliar e, digamos assim, dar uma atenção especial para cada um deles, né? Antes de a gente continuar nosso papo, eu sou Giovanni, eu sou professor de Geografia, de História e sou pedagogo também, mas esse último eu só fiz, não exerço. E eu tô aqui também porque eu gosto de conversar e gosto de conversar com você, com todo mundo. E a gente vai compartilhar coisas muito interessantes. Tá vendo esse conteúdo aqui que vocês acabaram de ver? Isso aqui, nem os mais preciosos workshops do mundo, vocês conseguem isso baratinho, de graça. Qualidade. Mas, voltando ao assunto, uma coisa que você falou lá que eu achei muito interessante, que você falou assim, às vezes também, são dois extremos. Porque às vezes a gente se forma, no caso da arquitetura lá, do designers, você se forma, aí você às vezes fica tentando fazer tanto diferencial que você esquece do arroz com feijão, Isso aí. do básico. Né? Então, até anotei, que lá você falou sobre isso, falou, cara, às vezes é muito mais rentável, é muito mais proveitoso você fazer o arroz com feijão bem feito do que você querer fazer graça, você querer ficar inovando e não saber o que está fazendo. Então você garante no arroz com feijão, tipo uma casa, né? Não adianta você colocar o porcelanato mais luxuoso lá, tudo lindo, polido para todo lado. Se você não usar uma argamassa decente, se você não fizer uma estrutura, uma base que sustente todo aquele peso. Exatamente nesse sentido que eu entendi lá, que é muito legal. E aí vem o relacionamento das pessoas, porque às vezes a gente fica tão ligado no cliente, né, no cliente externo, né? Às vezes o cliente interno também está aqui, que é o principal, nosso primeiro cliente, né, que são os colaboradores que trabalham com a gente fica tanto pensando lá fora, né, em atração, em captação de clientes, e esquece realmente de trabalhar no interpessoal, né, em fazer o arroz com feijão, em servir um café, em fazer a diferença. Porque através dessa experiência que os funcionários, que os colaboradores, que clientes internos têm, é isso que a gente vai passar lá para fora, né? Se trata daquela situação de você arrumar a casa para poder receber visita. Né? Porque às vezes a gente vê muita gente, para receber visita, joga para baixo do tapete a sujeira interna, aí finge que está tudo bem, mas na verdade não está. E eu acho que isso é o diferencial também. Eu acredito que assim, aí a gente pode até puxar um outro ponto, que nós enquanto cristãos também, nós temos que levar em consideração muito aquilo que a gente aprende sobre servir, né? E servir, na verdade, aplicando dentro do nosso escritório, por exemplo, você prestar um atendimento de qualidade, você se doar ao máximo durante o relacionamento com o seu cliente e depois disso também. Então, eu sempre tenho que estar aqui dando o melhor para o meu cliente. O que acontece muitas vezes é que nem a gente falou, isso é uma base, isso é básico. Todo mundo deveria saber, chega a ser clichê a gente falar sobre isso, mas é nesses pontos que as pessoas falham, que as pessoas que não estão preparadas ou que não enxergam, que só vislumbram a parte, digamos, glamurosa da profissão, esquecem disso aí. Então, o diferencial, na verdade, é ser você mesmo. Eu acredito que empregar a sua personalidade, colocar o seu toque, mas as características do cliente, e ter um bom atendimento, ter uma boa entrega, uma entrega melhor ainda do que a expectativa do cliente. E a partir do momento que a gente cumpre esses processos, está validado, não tem mais o que dizer, né? Tipo, o mercado foi validado, o cliente aprovou o teu projeto, e aí nada melhor do que as indicações que virão através desse projeto aprovado, da excelência. Você trabalha com excelência. Dá um outro exemplo também. Eu sou barbeiro também, e isso é muito legal de fazer o feijãozinho com arroz. Porque às vezes na barbearia você percebe gente querendo inovar, querendo fazer aquele corte diferenciado, aquele corte todo trabalhado. Hoje a galera joga até spray colorido no cabelo, faz todo aquele... Mas às vezes o cara não sabe fazer um corte na tesoura básico, um corte clássico, não sabe fazer um degradê muito simples, a galera não sabe fazer. E aí às vezes você quer dar um salto, tipo como se você pegasse na escada, ali da parte mais baixa, se quisesse pular todos aqueles degraus e já chegar no outro andar, sabe? Sem passar de fato pelo basicão, pela parte essencial do negócio, né? Então eu vejo muito esse processo da gente fazer o básico, da gente servir de fato a pessoa. Porque eu entendo assim, como você comentou, como Jesus ele nos ensina, que é basicamente a gente servir, a gente só tem a capacidade de servir quando a gente ama as pessoas. Esse que é o grande segredo, porque às vezes a gente quer servir, quer fazer as coisas, mas sem amar, sem... Apenas pelo dinheiro ou apenas pelo retorno. Pelo dinheiro, sem um propósito, sem aquela coisa maior, né? Sem a gente pensar que existe algo, uma razão para a gente estar aqui.
eu vejo muito as nossas profissões, né? Principalmente nós, que somos jovens, né? Não tão jovens, mas jovens. A gente vê, às vezes a gente quer conquistar tantas coisas, a gente acaba não reparando que tudo que a gente tem, tudo que a gente conquista são apenas ferramentas. Por exemplo, a arquitetura é uma ferramenta para você impactar vidas. No meu caso, na docência, né? Ou seja, tudo as ferramentas que eu trabalho, o expertise, a didática, né? O conhecimento, de fato, tudo isso é para atingir pessoas e, de fato, levar o amor até elas, né? Mostrar, olhar nos olhos das pessoas e falar, cara, eu me importo com você. Você, no caso lá, por exemplo, chegou o cliente, cara, eu quero o porcelanato X, mas você se importar, sabe? Fala, cara, mas eu acho que esse aqui vai ficar melhor. A sua necessidade é essa. Claro, com amor, não querendo corrigir o projeto dele, mas falar, cara, eu entendi você, olhar no olho do cara, sabe? Tipo, isso é muito latente, sabe? E que falta muito, velho. Mas aí eu também acho que nós podemos puxar um outro ponto. De novo, né? Nós como seguidores de Jesus, nós entendemos que a graça dele nos alcançou. E a partir do momento que a graça dele nos alcançou, a gente leva a graça também. Transborda, né? Então a gente transborda. Aí assim, como que você vai transbordar sobre a vida do teu cliente, sobre a vida dos teus funcionários, sobre a vida da tua equipe, do que você está cheio para transbordar? Uau. É de graça ou é de palavras, sei lá, que não vão agregar em nada, ou, né, pensamentos que não vão agregar em nada? E tudo isso é uma coisa que, assim, leva para outro assunto, que é uma coisa que, particularmente, a gente vê a galera da nossa cidade sofrendo tanto, né? Que esquece de passar pelo processo, quer chegar direto lá no resultado, e aí existe a tal da ansiedade, da depressão, que aí eu acho que seria legal você falar um pouquinho também sobre isso. E que eu sofro com ansiedade também, né? E é muito isso, a gente quer viver muito as coisas. A ansiedade é isso, né? Ela quer adiantar o seu futuro, né? Às vezes a depressão, ela faz o processo inverso, né? Ela te deixa você preso no passado, né? Ela te empaca naquilo ali. E a ansiedade é você querer viver 10 anos em um mês, por exemplo, né? Então, e isso é muito característico da nossa geração. Por exemplo, a nossa geração é uma geração que a gente prega muito a questão da liberdade, né? E às vezes ela é confundida com libertinagem, que pode tudo, todas as coisas, eu posso fazer o que eu quiser, que ninguém tem nada a ver com a minha vida. E realmente, ninguém tem, mas é uma questão de consciência. E às vezes você vê que a nossa geração é a geração mais depressiva da história, a geração mais ansiosa da história. Ou seja, só por esses dados, né? Se a gente analisar as síndromes psicossociais, por exemplo, síndrome do pânico, síndrome de burnout, que é simplesmente a exaustão, né, e várias outras síndromes, nós conseguimos perceber que, na verdade, nossa geração não é livre, ela é muito presa, muito mais presa do que outras. Porque a gente está preso a doença, preso a vícios, ou seja, a gente está tentando cobrir espaços da nossa vida com coisas que não cabem, coisas que, na verdade, não são para nós. Então, nós temos passado por isso. E é uma constante lida. Porque existe um filósofo chamado Soren Kierkegaard, ele diz assim, olha, a raiz de todos os males está na comparação. Nossa geração, se nós analisarmos as redes sociais, né, nós aqui estamos numa rede social, se nós pensarmos, todas essas redes sociais, o que elas nos promovem? A comparação. A todo momento, a gente está comparando, por exemplo, essa pessoa é mais bonita que eu, essa pessoa tem um carro melhor que eu. Que aí começa a crise de identidade. Aí começa a crise de identidade. E aí que a gente precisa, de fato, se apegar em quem realmente pode nos ajudar, que é Jesus, que é o único que pode nos ajudar. Claro, Jesus, ele capacita, Deus capacita profissionais, né? Por exemplo, o psicólogo está ali, o psiquiatra, as pessoas que estão ao nosso redor, que nos amam, estão ali para discutir com a gente, para nos apoiar, para nos ajudar, de fato. Mas a única pessoa que realmente tem a capacidade por si é Jesus. Não há outro local, não existe outra forma, outro escape. Não adianta, a nossa geração é muito cheia de atalhos, né? Cheia de cortar caminho, né? E o pastor Israel fala muito sobre isso, ele fala assim, olha, se atalho fosse bom, virava caminho. Deixava de ser atalho, né? Mas a gente quer encurtar espaço, a gente quer fazer coisas erradas, a gente quer quebrar princípios para poder chegar lá na frente. Por exemplo, eu tô aqui, eu dou um exemplo aqui na arquitetura, eu tô com o meu escritório aqui, mas eu quero um escritório maior. Mas o meu princípio da honra, por exemplo, meus boletos, se eu quebrar esse princípio, eu vou ter que fazer um empréstimo maior do que o que eu consigo pagar. Então o que vai acontecer? Eu vou me enfiar em dívidas. O que vai acontecer? Eu vou entrar em ansiedade, vou ficar preocupado, várias síndromes possam desenvolver, as pessoas que estão ao meu redor vão ser impactadas, porque que nem você falou,
O que eu estou transbordando? É a minha ansiedade que eu estou transbordando para as pessoas? Quando as pessoas se relacionam com a gente, essas pessoas elas têm uma melhora na nossa condição de vida ou elas ficam mais retraídas? Essas pessoas elas não veem a hora de ir embora às 6 horas, não aguento mais ficar com essa pessoa porque ela é muito chata. Ou é aquela pessoa que chega um dia à noite e a gente fala, cara, não vejo a hora de chegar e falar com aquela pessoa porque, cara, é diferente, é algo especial que tem naquela pessoa. Então a ansiedade é isso, e quando a gente entende que a gente lança isso de fato sobre alguém, não é sobre alguma coisa, que a gente costuma fazer sobre as coisas, sobre um carro novo que eu comprei, sobre bebida, né, sobre uma droga, né, a gente está cheio de querer ocupar nossa mente. E não é sobre coisas, é sobre alguém. E esse alguém de fato é Jesus, é Jesus. E não tem a ver com religião isso aqui, de fato aquela religiosidade, porque preciso de domingo na igreja. Não, cara. Jesus ele é extremamente acessível, porque a religiosidade ela manchou muito isso, né? A religião, esses dogmas do pode não, mas Jesus não pode isso, não pode aquilo, não, pelo contrário, é exatamente porque a gente pode que ele tenta nos dizer, olha cara, se você fizer muito isso, se você fizer isso agora, vai dar problema, como é o caso da preocupação. Jesus mesmo diz, olha, as andorinhas, né, os passarinhos não plantam nada, não faz nada, e eles têm alimento, imagina vocês, que valem mais do que os animais, o que eu não vou fazer por vocês? Mas aí a gente cai novamente naquela coisa, né? É muito fácil olhar a vida do outro, eu ver o que meu concorrente, meu vizinho, meu colega está fazendo, e aí eu idealizo aquilo como algo que é o ideal para a minha vida, perfeito. Quando na verdade não é. Perfeito, né? Do outro, né? É o perfeito do outro. E aí eu quero viver aquilo, mas não é aquilo que eu estou destinado a viver. E aí eu fico lutando, remando, não saio do lugar, porque não é a minha vida, é a vida do outro. E aí eu me decepciono, eu volto atrás, enfim. E aí vive todo esse processo da ansiedade e tal. Por quê? Porque não existe um propósito por trás. Porque eu não estou correndo atrás da minha vida, eu estou correndo atrás da vida dos outros, né? Então acho que é mesmo uma necessidade assim que a gente tem extrema de acordar mesmo, né? Despertar. Né? Despertar, tipo, pô, né? Eu tenho minha vida, eu tenho minhas coisas. O que é a realidade do outro não é a minha, eu vou atrás da minha realidade. E a minha pode ser tão boa quanto melhor que a dele. Se não for menor, eu tenho que aprender a lidar com isso também e estar satisfeito pelo que eu tenho. O que eu conquisto é meu, o que o outro conquista é dele. Isso é interessante. E exatamente, e principalmente pelo momento que a gente está vivendo, nós estamos no meio de uma crise, né, que é a crise sanitária. Mesmo que a gente já estava, por exemplo, numa crise econômica no Brasil, o povo já estava endividado, nós estamos chegando aí, na verdade passamos já de 20 milhões de pessoas desempregadas, o auxílio emergencial está aí para comprovar, as pessoas ganhando, recebendo, melhor dizendo, do governo, R$600, se não me engano, depois foi para 150, 250, então, ou seja, mais de 60, 70 milhões de pessoas. Então você pensa comigo, né, uma população que você precisa comprar o seu arroz lá, tá R$40 um pacote de arroz, você tem R$150 para uma família que tem 5 pessoas, cara, você fica preocupado. É aí que a gente começa a ficar, cara, o que está acontecendo? E é muito interessante, existe um filósofo, né, na verdade, ele é um seguidor de Marx. Apesar de eu não concordar com Marx, né, e muitas das coisas, na verdade, na maioria das coisas, a gente não pode, eu gosto de dar um exemplo assim, que o Leandro Carnal, ele usa muito, ele diz assim, cara, nós não podemos jogar fora a água suja, a criança e a bacia. Nós temos que jogar água suja, guarda a criança e a bacia que você vai usar depois. Né? A grosso modo ele está dizendo o seguinte, cara, retém o que é bom. Né? Água suja, não vai usar, joga fora. E a Bíblia diz isso, ó, retém o que é bom. Então ele diz assim, o Gramsci, basicamente, o que é uma crise? Uma crise é quando o velho já morreu e o novo ainda não nasceu. É tipo a mulher grávida, né? Ou seja, ela está no momento de parto, ou seja, ela já não está mais grávida, mas ela não viu a criança ainda. Ela não sabe como que vai ser a criança, o rostinho da criança, ela não tem essa noção ainda, né? E aí, para complementar a Gramsci, o Cortella ele diz assim, olha, o que é uma crise? Ela traz uma gravidade e traz uma gravidez. Por que gravidade? Porque toda crise ela é grave. Por exemplo, nós estamos no meio de uma pandemia, pessoas doentes, desemprego, fome, crise política no país. Mas nesse meio tempo ela traz o que pra gente? Ela traz uma gravidez. O que é essa gravidez? É a oportunidade, ou seja, ela traz a condição de gerar algo novo, de dar à luz a algo novo. Então olha só, que ao mesmo tempo que ela é grave, ela gera outras coisas na nossa vida. E a gente passa por isso o tempo todo. A nossa ansiedade está aí para comprovar. E isso funciona como um dínamo na nossa vida. Um dínamo seria, a grosso modo, um gerador de energia. Então, ou seja, quando a gente passa simplesmente por uma crise, pode ver, a gente quando sai do ensino médio, por exemplo, cara, acabou o ensino médio, o que eu faço da vida? O
Que vestibular que eu vou fazer? Aí você tenta o vestibular, não passa nisso, não passa naquele, você fala, meu Deus, e agora? E é engraçado porque são episódios que se repetem ao longo da vida. Meio cíclico, né? Porque daí você terminou o ensino médio, aconteceu esse episódio. Você vai pra faculdade, acontece esse episódio. Você entra num emprego, acontece esse episódio. Você entra num relacionamento, acontece... Mesma coisa. É tudo. Você pega, por exemplo, do relacionamento. Dentro do relacionamento, é você passar por uma crise que, exatamente, ela é grave e ela gera uma gravidez. Que ela vai gerar um outro tipo de comportamento depois daquela crise. Por exemplo, uma traição, por exemplo. Várias coisas morrem aí. E outras coisas nascem. Né? Então, por exemplo, ali a desconfiança nasce e morre a confiança. Então, ou seja, depois de uma crise, além de ser grave, ela tem uma gravidez. Né? Então, olha só. Então, a gente vive muito esse momento incerto. Né? Então, essa pandemia de ansiedade, de doenças, né, psicossomáticas, de fato, que a gente vê como um todo assim, principalmente na juventude. Né? Nós estamos agora no Setembro Amarelo, nossa preocupação com o suicídio, né? Que a sociedade, nesse quesito, é muito hipócrita, né? Porque a gente passa o ano inteiro com o olho tapado, né? Aí chega setembro... Vamos usar como marketing, né? Vamos ganhar dinheiro em cima disso. E o que, na verdade, eu me arrisco a dizer que é até pior. Porque numa pessoa que está dependente emocionalmente, às vezes por ver anúncios e coisas do tipo, ao invés de se repelir, ela vai até, sei lá, acelerar o processo que ela já estava planejando na cabeça dela, vai não sei. Vai se sentir mais pressionada. Porque, cara, é surreal isso. Ninguém dá atenção o ano inteiro. Chega setembro, vamos fazer campanha, né? Compartilhar a frase dos famosos lá, né? Tal pessoa compartilhou. Durante todos os meses, não manda uma mensagem pro amigo para saber se tá tudo bem, né? É isso. Mas aí no Setembro Amarelo, ou quando acontece algum episódio, aí começa a preocupação. Cara, isso é muito real. E a gente, trazendo de volta para nós aqui, para a juventude, sobre a comparação, né? E a gente, o tempo todo, até nós aqui mesmo, esse exemplo do nosso pod aqui, porque a gente fica tão ligado, a gente falou no começo, aos famosos, que a gente, às vezes, ao nosso redor, a gente acha assim que nós devemos seguir aquilo que as pessoas que estão ao nosso redor querem que a gente faça. E isso gera uma crise de incapacidade. É isso, velho. Porque daí você olha e você fala assim, pô, mas eu não sou capaz, né? Por que eu vou fazer isso? Tipo, pra quê? Não sei falar, não sei conversar, não sou inteligente. Tipo, o que esses caras estão falando? Quem que esses dois anônimos, esses dois estranhos? Estão passando vergonha na internet. Estão, tipo, fazendo uma coisa nada a ver. E às vezes, cara, a gente fica dando ouvidos, né? Fica escutando esses caras ao nosso redor. E que é interessante, só fazendo um parênteses, é que não são as pessoas de longe, cara, que fazem isso. São as pessoas perto. Quem tenta, por exemplo, cortar os sonhos, são as pessoas, talvez de dentro de casa, né? De casa no sentido, assim, próximas da gente. É o exemplo, vou citar a Bíblia mesmo, José. José, quem que tentou aniquilar os sonhos dele foram os próprios irmãos que venderam ele, jogaram ele num poço. Então, ou seja, não foi um cara estranho, alguém que nunca tinha visto na vida, não, os caras de dentro. Os caras conheciam caráter, conheciam índole, conheciam capacidade, mas ali tinha várias coisas, por exemplo, inveja, talvez a sensação de não ter potência para fazer as coisas, tentaram aniquilar. E a gente vive muito isso, cara. Então, galera, cuidado, porque às vezes a sua incapacidade é só pessoas negativas que estão ao teu lado, que não são capazes de te levantar e sim estão para te derrubar, né? Isso é muito louco, ó. Fazendo um gancho aqui agora, por exemplo, é muito interessante, porque Jesus, ó, quando ele tá caminhando sobre a praia, ele começa o ministério, ele encontra André. Ele encontra Pedro, Simão, no caso ali no barco. Ele encontra André e André apresenta Pedro. E olha só, e é interessante que Pedro, lá em Atos 2, quando acontece a efusão do Espírito Santo, quem prega e 3.000 almas são rendidas aos pés de Jesus pelo testemunho de Pedro, que Jesus havia ressuscitado e tudo mais, é Pedro. Então o André conhecia, sabia que Pedro era um líder nato. Ele sabia. Então o que ele pensou? Cara, eu vou apresentar esse cara para Jesus, mas se lá na frente precisar alguém para liderar, ele vai liderar, não vai ser eu. Mas ele não pensou nisso. Ele falou, cara, eu preciso levar esse cara para perto de Jesus, porque ele é o líder. Eu vou apresentá-lo, mas eu sei que ele vai ser pregador. Imagina hoje, lá se tiver a oportunidade de pregar, é o Pedro que vai pregar, não vai ser eu. Mas nem por isso eu vou não apresentar, eu não vou apresentar o Simão, não, eu vou fazer questão de apresentar. Porque eu quero que ele esteja, porque ele tem essa capacidade, ele tem essa atribuição. Agora, se ele tivesse pensado como às vezes a gente pensa por aí, é isso. Não vou chamar Simão não, porque se ele não tiver, é melhor para mim, eu tenho mais espaço. Vai que Ou Jesus seja, chama André eu, fez networking com o Pedro. Fez network, muito louco. Depois você pegar, por exemplo, lá mais pra frente, quando tem um grupo de gregos, né, querendo conhecer Jesus, Filipe chama quem? André.
Então o André era esse cara que a gente precisa ser muitas vezes, que é o cara que apresenta para os projetos, que apresenta para Jesus, que apresenta para o movimento. Então o Felipe chega, ô André, tem uns caras querendo conhecer Jesus, o que a gente vai fazer? Então o André era o cara, o agenciador, vamos colocar assim, era o cara que não se importava. Digamos assim, se você analisar na Bíblia, quem que é André? Ninguém fala de André, ninguém prega sobre André. Não vê aí pregadores famosos falando de André, quem fala de Pedro, João, assim. André, quem que é André? Ninguém. Mas é aí que a gente fala. Ou seja, você ser anônimo não descarta a sua importância. É aquela coisa de você ser famoso e você ser importante. Entende? Talvez, por exemplo, minha mãe é muito mais importante do que um famosão aí que tem milhões de seguidores, que não impacta nada na minha vida. Então, minha mãe não é famosa, mas ela é importante. Entende? Esse impacto que às vezes a gente precisa ser o André na vida das pessoas. E se a gente começar a só lidar com essas críticas de fato, não faça, não vai, não é legal, a gente não sai, cara. A gente, que nem o Pedro, ele não tira o pé do barco, a gente fica no conforto. E começa a viver uma vida medíocre, né? Que é pautada no que os outros dizem sobre você e não sobre quem você é. Uau. Aí entra a questão da identidade. Né? É aquela questão que Soren Kierkegaard fala de novo, né? Sobre a identidade. Basicamente, o Soren Kierkegaard está parafraseando Jesus. Né? Ele está falando que Jesus já falou há 2000 anos. Então, sobre a identidade. Então, quando a gente começa, de fato, a olhar para a grama do vizinho, que é sempre mais verde, a gente tem problema. Por quê? Porque a gente começa, de fato, a não valorizar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente carrega, e começa a desejar aquilo que o outro tem. Isso vale para todas as coisas. Então, quando a gente começa a não ter a nossa identidade afirmada, ou seja, reconhecida, nós precisamos fazer o quê? Por exemplo, vou dar um exemplo do Instagram. Precisa ficar postando foto, a gente chama de biscoitar hoje, né? Querendo um biscoito. Por quê? Você quer se reafirmar, você quer que pessoas vão lá na nossa foto para elogiar o tempo todo. As pessoas reafirmam, você é bonito, Alisson, por exemplo. Seu cabelo é bonito e tal. Mas se você já sabe disso, para que você vai querer ficar biscoitando? Não, legal, elogio, beleza, mas é no sentido que eu estou dizendo de querer uma autoafirmação. Entende? É nesse sentido. É que nem a gente falou, é propósito, né? É o propósito por trás das ações. Então, onde que eu quero chegar com isso, né? E como eu vou chegar? Eu sempre costumo falar, você está cansado de ouvir isso, mas vocês não, que é sobre trabalho. E você falou muito bem sobre o servir, né? Que é o quê? A grosso modo, trabalhar, né? Que é você estar de fato presente. E existem dois termos, que é o tripalium e poesis. Que o tripalium é do latim, quer dizer o quê? Usar o trabalho, a força braçal, como penalização. Então você era penalizado para trabalhar. O tripalium, 3 paus assim que as pessoas eram amarradas, às vezes torturadas e tudo mais. Você tem o poesis, que não é simplesmente você trabalhar, mas poesis, da mesma raiz de poesia do grego, é você participar de uma obra, algo que é maior. Ou seja, por exemplo, o Alisson, ele não está só fazendo o trabalho braçal, ou trabalho talvez intelectual, mas simplesmente sem objetivo, talvez pelo dinheiro. Algo que é muito simples, raso, mas você está fazendo algo que é poesis, algo que é maior. Sabe? Imagina poesia, algo que é encantador, que você fala, cara, isso é maravilhoso que eu faço, impacto vidas. É algo que não é o Alisson Dias. É um impacto maior, cara. As pessoas olham, o que esse cara faz é fenomenal. E aí você começa a fazer, nós começamos a fazer, é muito interessante na Itália, antigamente, as apresentações na arte, às vezes eram apresentações tão complexas, né? Ou seja, a pessoa tinha que cantar, tinha que dançar, tinha que fazer várias coisas ao mesmo tempo, atuar, né? Ou seja, usar máscara e tudo mais, que, olha só que interessante, isso, como ficou chamada essa arte? Ópera. Por isso que hoje a gente tem a ideia de operário. Quem é um operário? Quem trabalha, quem produz, quem está numa obra. Nossa. Então, ou seja, olha que impactante isso, a gente pertencer a uma obra. É isso, a gente faz as coisas com excelência, a gente busca realmente encantar as pessoas. O cara poderia só cantar, não só cantar. Não que seja algo, se eu posso atuar, se eu posso fazer algo, cantar de uma forma diferente, por que eu não faço? Se eu tenho as ferramentas. Entende? Mesma coisa, às vezes você tem aqui um celular ou talvez um tablet que é extremamente potente e você usa só para foto. Não, cara, usa. Você tem recursos, você tem a ferramenta. Aplica Ou isso. que então você tem um cérebro, né? E a gente está ali usando, até existem lá os estudos, né? Usando 1% quando na verdade a gente poderia estar usando muito mais. É isso, velho. Né? Aí para que você está usando? Então eu acho isso fantástico. Eu acho que esse é um dos principais pontos assim do que a gente quer mostrar, né, com a ideia do podcast. E compartilhar realmente isso, porque são coisas assim que às vezes para nós parece tão óbvio, mas tantas pessoas se cegam perante a isso, né? E a partir do momento eu acho que vocês entenderem ou tiverem compreensão sobre isso, muita coisa vai mudar. Vai. Né? Muita coisa vai evoluir, muita coisa vai
Você talvez pode até se destacar, né, na tua profissão, no teu nicho, enfim, mas você precisa entender. E é exatamente, você falou, usou a palavra óbvio, né? É interessante porque nós temos conversado bastante, por isso que a gente quer compartilhar, que o óbvio precisa ser dito. Às vezes a gente fica querendo frases mirabolantes, bem elaboradas, frases de impacto, querendo, não sei, colocar alguma teoria mirabolante, e às vezes o óbvio, a coisa é tão simples, que talvez eu te amo, eu me importo com você, boa noite, como é que você tá? Ou talvez na parte mais de exercer, que a gente falou do arroz com feijão, óbvio, as pessoas não estão fazendo. Que é, às vezes, você trabalhar exatamente naquela problemática da pessoa. A gente comenta no empreendedorismo sobre procurar a dor do cara, né? A dor do cliente. Olha, onde que esse cliente mais precisa da minha atuação? Onde que eu posso ser útil? Aonde que a minha ferramenta entra nesse processo? Então é isso, cara. Às vezes o óbvio que é o que faz a diferença. É o plus, né? A cerejinha do bolo. E às vezes a gente quer só chantilly, né? Esquece da cerejinha. Né? Tipo, é muito louco isso. Mas a ideia, né, em geral, que a gente traz no podcast, que a gente quer trazer, são diálogos como esse e vários outros. Que, Alisson, você tem conteúdo para 1.500 horas. Se eu tenho, imagina esse cara aqui, você tá doido. 1.500 horas e a gente vai trazer pessoas interessantes que vão agregar demais aqui. Sempre pode mais um, então termos convidados, pessoas de diferentes áreas de atuação, diferentes nichos de mercado, com diferentes pensamentos e vivências. Além disso, também a gente quer trazer os nossos parceiros, as pessoas que estão aí com a gente no dia a dia. E eu acho que isso tudo para formar uma grande comunidade, ou, não sei se cabe o termo grande, mas uma comunidade mesmo de pessoas que compartilhem, que busquem e que agreguem na vida dos outros também, né? E que gostem de conversar. Que gostem de conversar, porque a gente gosta. Isso é verdade, né? A gente gosta de conversar. Então você aí, ó, tá vendo a gente? Você que tem um empreendimento, quer anunciar com a gente, colocar a sua marca aqui, a gente já tem. A gente já tem alguns parceiros. Mas como essa era só a apresentação, não tem ninguém. Mas se você quer anunciar com a gente, entra em contato, chama no direct. No YouTube também pode se inscrever. No YouTube também. Segue a gente no Instagram. Então, anuncie com a gente. A gente aguarda você aqui, pode mais um. Inclusive, o cara que tem a empresa, a gente pode convidá-lo para falar sobre empreendedorismo. Também. Claro, eu acredito é uma que... oportunidade. Eu acredito que a partir do momento que a gente nichar, como a gente já conversou, temos já algumas pessoas que vão começar a aparecer aqui nos próximos podcasts, que são os patrocinadores que já entraram, né? Que já estão certos, né? Mas aí com certeza a gente pode nichar essas áreas e trazer conteúdos também relacionados a isso, né? E aí a gente vai pensar também numa maneira de poder atender todo mundo, porque senão às vezes pode ser que também que dê conflito também dos nossos anunciantes também. Então olha só, então quanto mais rápido você falar com a gente, melhor. No caso que a gente já tem duas empresas do mesmo segmento. Já teve um problema aí, vamos resolver. Acho que a gente vai ter que deixar uma num dia e outra na outra, para não ter problema, né? Mas, ou seja, esse é o tipo de conversa produtiva que a gente quer ter sempre aqui. E cada dia melhor. Eu acho que semana que vem a gente vai ter uma conversa melhor ainda. A gente vai estar cada dia buscando um desenvolvimento, porque a gente sabe que todos nós temos coisas para agregar na vida das pessoas, por mais que seja óbvio, que seja uma coisa... todo mundo sabe isso. Não, cara, às vezes diz o óbvio. Fala a coisa assim. Não, e eu acredito que, além disso, ainda todo o conhecimento que nós podemos compartilhar, ele também retorna como um novo conhecimento para nós, né? Aprimorado. Então, a gente sempre... É uma rede, digamos assim, é uma teia que você só vai construindo, né? E cada vez mais ela vai se tornando forte. Então, eu acho que tem muito a crescer, muito a evoluir. Nós temos muito a evoluir. Nós estamos falando aqui de um professor, de um arquiteto, que estão começando, né? Estamos agora tendo alguns equipamentos e então tem muito a evoluir, muito a melhorar, mas nós estamos aqui por nós e para trazer esse conteúdo para vocês. Então, independente do glamour ou da quantidade de equipamentos, eu acho que o que mais importa aqui é esse diálogo, né? E até uma mensagem também, porque as coisas mais importantes da vida não são as coisas. Somos nós, as pessoas que estão fazendo. E a gente quer passar essa mensagem também, ou seja, não é aqui talvez a melhor câmera, não é talvez o melhor microfone de um podcast que você está acostumado a ver,
mas é um conteúdo de qualidade, são as pessoas, por mais que sejam anônimas, mas que sejam importantes para mim. Eu acredito que assim, é o melhor do Alisson e o melhor do Com Giovanni. certeza. Cada dia a gente vai buscar melhorar, obviamente, aprender com pessoas que venham, porque é uma conversa como qualquer outro lugar que a gente for. Só que agora a gente vai compartilhar com você, porque pode mais um. Pode mais um.